Olha, mais de 1.100 pessoas acompanhando a nossa conversa de hoje no Caso a Caso. Por favor, deixa o seu like. Você tá gostando do papo? Quer tirar a sua dúvida? Entra no chat. Eu estou de olho no chat. Inclusive, vou trazer o que disse aqui Minas Gerais, esse perfil que está interagindo hoje. Ele falou o seguinte: esse cara tá falando do Ítalo, vai acabar sendo inocentado e quem acusou ele no momento de histeria é que vai acabar sendo processado por calúnia. Não duvido. Isso pode acontecer, André? Olha, eu acho bem difícil, assim, Tem gaeco, a gente... eu não duvido de nada, porque já vi muita Que o coisa Brasil doida. tem roteiristas que, Mas meu Deus, né? Hollywood inveja. É absolutamente improvável. Quando a gente tá falando do GAECO, a gente tá falando do órgão sério, que pode... Cara, só um minutinho. Que investiga a facção criminosa. Exatamente. Outra questão, Mas é que o brasileiro, às vezes, tem uma sensação de impunidade e fica nisso. Tipo, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, entendeu? Eu acho que eu tô representando o povo aqui. Mas acontece. E, primeiro, é o GAECO investigando. Segunda questão, não existe a certeza que ele é culpado, seja porque a gente não tem certeza que é crime, seja porque as provas não foram submetidas ao contraditório. De fato, há indícios. Se não tivesse indícios, não teria prisão preventiva, não existiria a investigação. Agora, lá na frente, pode ser que ele seja inocentado? Sim. Mas aí a gente dificilmente vai falar sobre calúnia. Ele pode pedir uma reparação civil para o Estado? Pode. Agora, acho muito difícil uma investigação feita pelo GAECO acabar em pizza de uma forma que as pessoas que estão falando respondam por calúnia. Sim. Tá. E se me permite, Minas Gerais, né? Minas Gerais, esse Minas perfil Gerais, que ó. está aqui no chat. Você tem uma pergunta? Coloca no chat, Coloca, a gente dê like responde. aqui na live para Ó, receber em a sua Minas Gerais, resposta. precisa ficar tranquilo aí quando você comentar desse caso, assim por diante. Você só vai responder por calúnia se você tiver a vontade de imputar falsamente um crime a alguém. Então você precisa saber que ele é inocente. Ter certeza. E aí você tá ali, sabendo dessa inocência da pessoa, você imputa aquele fato. Aí você pode falar em calúnia. De resto, Minas Gerais, você tem a liberdade de expressão, que eu sei que é algo que hoje é difícil a gente falar aqui no país assim, de liberdade de expressão, mas esse é um direito constitucional nosso, né? Sim. Liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de realizar o jornalismo. Então, você pode comentar assim, Minas Gerais, fica tranquilo, você pode falar dos fatos, principalmente numa situação como essa, onde você tem um pedido feito por um Ministério Público dentro de um dos seus órgãos. Na verdade, ali na Paraíba, no Ministério Público, foram vários órgãos do Ministério Público, além do GAECO, que atuaram nisso, tem da Infância e Juventude, então são vários órgãos juntos ali até chegar ao pedido, e tem uma decisão judicial que determina que ele tem que ficar preso preventivamente, porque você tem ali prova da materialidade, então você tem a prova de que um crime foi praticado e indícios de autoria, senão o juiz não decretaria a prisão dele. Exatamente. E aí, sabe que eu acho que a gente tem que ir para um momento que é importante de tudo isso, né? Porque depois do que, aí sim, trazendo até o vídeo do Felca, teve uma movimentação muito grande no Congresso Nacional. A gente sabe que muitas PLs estavam paradas, abandonadas, era PL em cima de PL, principalmente nessa área aí, né, que diz respeito a cuidar, né, dessa criança e do adolescente em ambiente digital. E a PL que ressurgiu é a PL 2628, né? Não sei se o Luciano está a par da PL 2628. Que o Orlando Silva era o relator e daí saiu... Não é essa. A PL 2628, vou até trazer aqui para vocês, e ela é a PL que eles estão pedindo para colocar em pauta novamente, para que ela seja votada. Eu vou dizer aqui para vocês o que diz a PL 2628. Eu estou aqui com os pontos dela aqui, tá? Ela, vamos lá, controle de uso, né? Então, vamos lá. Proteção integral e critérios de seguros, né? Para criança e adolescente, Você já tem né? na lei hoje. Então, lá. Aí ela pede a privacidade por design. Então, remoção, né? Para remover os conteúdos que possam... vamos dizer, fazer mal ali para a criança, né? Vamos lá, aqui... Não, desculpa, eu peguei a parte
da outra parte. A Carla tá doida hoje aqui, viu? Vocês me perdoem. Tá aqui, ó. Os princípios fundamentais. Proteção integral e prevalência do interesse de crianças e adolescentes. Já tem no link. Desenvolvimento biopsicossocial seguro, necessidade de privacidade e segurança, respeito à autonomia progressiva, proteção contra exploração comercial ou violência, inclusão das normas do ECA, da LGPD e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Eles estão pedindo isso, né? Então, e quais são as medidas exigidas, né? Impedir o acesso não adequado quanto ao produto não é feito para menores. Prever a segurança desde o design com configuração padrão mais protetiva. Não coletar o uso ou compartilhar dados pessoais dos menores sem causa legítima. Adotar mecanismos de controle parental acessível claros e respeitar capacidades de escolha sem designs manipulativos, que aí é o algoritmo, que enfraquecem a produção. Implementar medidas para prevenir conteúdos como abuso sexual, bullying virtual, violência ou intimidação infantil. Proíbe-se, né, anúncios que incentivem discriminação, violência ou inferioridade, impede-se o uso de perfilamento comportamental para atingir menores, coleta de dados só com o consentimento dos responsáveis. É isso, mais ou menos, que está falando da muitas coisas da mesma coisa que já não fazemos, né? Já não fazemos Não, o quero que só já está... saber. A Carla já me conhece há um tempo, ela sabe que eu sou... Contra mim, mais leis, eu sou aí, contra por isso que eu pedi você pra ficar ele. fazendo mais lei. É só aplicar o que a gente já tem. Tudo que tá ali, Isso. Tá. nós já temos. Sim. E bem feito. Já tá lá, já tá Boa. colocado, já tá previsto. A forma de remoção já tá lá. A obrigação das plataformas comunicarem os crimes já tá e não pode esconder. Né? Não pode Isso. esconder, como a Carla já apurou em algumas reportagens dela, de moderadores escondendo ali o que foi feito, só pagando o conteúdo. Não pode esconder, mas esconde. Tem que Exato. comunicar o crime, mas não comunica. Aí temos já que punir, existe a aplicar a lei, lei que nós correto? temos já. Tá. É que, na então verdade, as plataformas já qual que é o teriam nosso que grande comunicar problema? isso daí? Não, ou Já não? tem, artigo Tem, 26, mas não artigo comunicam. 26 da Lei Henrique Borel. Eles já deveriam. Já é dever de comunicar. E não Dever. comunicam. E não comunicam. Agora, a isso que a gente vê, né? É um direito de emergência. O que é o direito de emergência? Surge um fato e aí eu preciso aprovar aquela lei de qualquer forma. E aí vem um monte de porcaria no nosso sistema que acaba não se casando, não se conversando com as outras formas, as outras leis, aquilo que já está previsto. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem um grande problema. O nosso parlamento serve para dar nome em rua, serve para dar título e para quem não deveria ter sido dado o título. Sem pesquisar, sem saber. Exatamente. E para né? fazer lei desse jeito. Basicamente é isso, né? E mandar emenda para... Tirando isso, qual que seria o esperado? Você produz dentro da academia, das universidades, dentro de uma pesquisa séria, a lei que você precisa, isso é produzido lá, é levado para o parlamento e os representantes do povo vão, então, apreciar aquilo que foi produzido na academia para se tornar uma lei. Isso seria Mundo uma ideal. política séria. E não isso, que vem do nada e acaba fazendo de qualquer Isso jeito. é midiático, né? Foi o que eu Querem falei. pegar Como sempre. pra- Por isso que eu trouxe aqui... Puro populismo penal. Ainda mais perto de eleição, né? Foi por isso que eu joguei para o Luciano, porque exatamente eu sei como ele pensa, eu também penso como ele. O problema é que a gente vira uma caixa de remendos, de leis, e agora estamos dando uma resposta para o povo, porque o povo fica pedindo lei porque não conhece as leis que tem. Nós temos várias leis, gente, que não são aplicadas. Outro dia eu estava conversando com o Luciano, até sobre a questão, né? Dentro do nosso universo, quando a gente fala desses crimes, né, que contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a gente estava discutindo, o processo fica todo em sigilo. Tudo bem, o menor tem que ficar em sigilo, né? Ou a vítima, se mulher que sofreu também crime contra a sua dignidade sexual, ela tem direito ao sigilo, mas é o que o Luciano falou, o agressor não. O agressor não tá na A lei. gente tem que ter o direito de poder falar o nome do agressor, porque o que acontece, olha só ele se beneficiando de algo, entende? Não, é o sigilo. Não, sigilo para a vítima, não para o agressor, correto? Perfeito. Perfeito, Então- tá na lei. Só que Mas quem eu aplica? tô Qual estado? chocada que agora as redes sociais tinham que informar se vem cometimento de crime e não informa mesmo, né? É sabido isso daí. Se não tiver alguém que levante essa lebre ou que denuncie para MP ou alguma coisa do tipo,
A Carla até pode falar das moderadoras que ela Ela entrevistou. trouxe os Então. moderadores que tem que entrar até com água transparente lá, que Tem não que pode levar um entrar nem com copinho. lápis, e que apagam. O que eles fazem é ver as atrocidades que tem lá e apagar. Gente, não, é assim, eles passam, porque assim, a moderação é feita 24 horas, tá? É ininterrupta, são vários turnos de pessoas. Então, as pessoas entram, Eu conheço uma pessoa que foi moderadora então, de Facebook. elas entram, tem que deixar toda a sua, vamos dizer, bolsa, tudo num escaninho, e aí depois vão passar por uma outra catraca, não podem levar papel e não podem levar caneta. Aí elas vão se logar num sistema que tem dupla, tripla verificação, podem levar uma garrafinha de água e elas ficam o tempo inteiro que elas estão trabalhando vendo os piores horrores que vocês podem imaginar. As cenas assim que eu ainda perguntei se elas tinham ajuda psicológica, essas pessoas, porque a gente que lida com isso, você imagina a pessoa só ficar vendo esse conteúdo. Muito bem. Tem conteúdo, e aí tem lá os regulamentos da plataforma. A plataforma vai dizer, hoje, né, dentro da Meta, se você fizer conteúdos racistas e ofensivos, já não precisa mais remover, por conta da nova, vamos dizer, né, diretriz do governo Trump. Então, você pode falar as coisas mais absurdas que não será removido dentro ali da Meta. Agora, uma criança exposta à nudez, uma criança sendo abusada, aí isso eles têm que retirar. Eles removem isso. Mas, gente, aí eu pergunto, isso é crime, correto? Mas não comunicam. Mas Deveria comunicar. e aí, então, o que Pela você lei faz? Pela com lei, Pela eles já deveria deveriam deveria comunicar. a polícia. Sim, tá previsto expressamente na lei. Então, imaginando esses vídeos aí, que já são postados desde sei lá quando, desde a década de 90, parece, juro por Deus, sei lá, desde 2021. A plataforma já deveria ter comunicado que nesse perfil tem hipersexualização de criança, nesse perfil. Deveria. A questão é que a plataforma lucra e não se regulamenta as plataformas. Se a gente for falar de lei, eu concordo com o Luciano, isso daí é direito penal de emergência, populismo penal. Agora, algumas leis são necessárias. E não leis para determinar coisas que já existem. Ah, precisa notificar. Já precisa notificar. Não, Já tá lá. Já tá lá. Mas não notifique, nada acontece. Não notifique, daí nada acontece. Aí O tem que ter a precisa? responsabilização. Precisaria ter uma lei de fato que responsabilizasse as plataformas pelo conteúdo que é postado, porque eles estão lucrando. Certo? Existe sim. o lucro em Eles relação rodam a isso. comercial, Eles isso. rodam comercial. E você tá acessando o Instagram, o Facebook, eles ganham por esse tempo que você tá lá, por conta dos anúncios, por conta Sim. de uma série de coisas. Então, deveria pesar no bolso dessas plataformas. E aí é a lei brasileira, não é a lei do Trump, é a lei do Putin ou da China. É a lei brasileira e eles têm que respeitar a lei brasileira se eles querem atuar no mercado brasileiro. A GM, quando ela vem atuar no mercado brasileiro, ela não está sobre as leis americanas. Não está sobre a Land Rover, não coloca a lei inglesa que a direção é do outro lado do carro. Tem que produzir o carro de acordo com as leis brasileiras. As plataformas digitais, as mesmas coisas. A questão é, se não pesar no bolso, não vai acontecer nada. E não vai adiantar uma lei penal para isso. Porque a lei penal aplica-se uma pena a uma pessoa. Então, o que essas plataformas É a coisa vão do fazer? responsável legal. Da subjetiva. E daí vão fazer o quê? Eles vão pegar um caso isolado e vão falar, foi o meu moderador. Daí vão fazer um escarcéu enorme mostrando, olha, nós punimos o moderador. Ah, entendi. Fez isso, mas Tá. enquanto isso, A empresa não responde. a empresa não responde. Então, o ideal mesmo é pesar no bolso. Posso te dar um exemplo? Por favor, doutor. Trazendo aqueles casos do Discord, né? Os horrores lá do Discord que a gente tem. Galindo. No começo do ano, a doutora Lisa Andréa, que é a delegada do NOAD aqui de São Paulo, faz um trabalho incrível. Ela foi acordada de madrugada, porque tinha um jovem, um rapaz, Olha quem acordou de madrugada. um rapaz se cortando dentro de um grupo com umas 120 pessoas assistindo, porque Várias. a vários mutilação, perfis. ela não pode ser feita no esconderijo, ela precisa ser feita no público. Ela precisa da plateia. Nesses grupos, sim. Precisa ter a plateia. Se não tiver a plateia, não tem a mutilação. É basicamente isso, é bem simples. E ali, o menino estava se cortando. Ela comunica dentro
do local específico para a polícia, da ferramenta disponibilizada pela plataforma para a polícia comunicar o que está acontecendo, o que precisa ser barrado, o que precisa ser ali coibido, derrubado, aquele grupo, aquela panela, como vocês quiserem chamar, aquela comunidade, comunica. Retorna o Discord dizendo, não vimos absolutamente nada. Ela faz um vídeo falando, isso está acontecendo ao vivo agora em tal local, olha aqui. Retorna o departamento, o time legal do Discord. Não viola as nossas políticas. E aí você faz o quê com uma coisa criança. dessa? Você faz o quê com uma situação como esta? A plataforma responde ou não responde? Tem ou não tem o dever de agir naquele momento? Igual que a gente estava falando dos pais ali que tinham o dever de impedir o resultado. Como que a plataforma permite que aquilo seja realizado dentro, sendo que não dá pra gente falar hoje que ela não sabe o que tá acontecendo. Lógico que sabe. Inteligência artificial. Se a gente falar de um carro agora, amanhã a gente vai ter anúncio de carro no nosso celular, apontando na nossa cabeça. Desligado, o celular desligado, nem sei lá tô como, na rede social. Já vai estar lá a situação. E aqui, no caso, era mais grave, porque a polícia avisou. Sim. Precisa derrubar, porque eu preciso impedir que esse crime continue ocorrendo. E eles não fizeram. Então, como já tem a possibilidade de você ir lá e punir essa plataforma, tanto numa esfera criminal, quanto numa esfera civil. Depende ali do Ministério Público meter uma ação bem grande, uma ação civil pública em cima deles ali, responsabilizando. Já tem, inclusive, um inquérito policial em cima deste caso, né? Porque quando a plataforma não faz nada, e aí, de novo, né? Quando a gente está na lei penal, você tem que responsabilizar pessoas físicas, CPFs. Que é o difícil de você localizar nesse caso. Quem que responde? Tá. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando na esfera civil, você pode responsabilizar CNPJs e CPFs. Vamos só corrigir aqui, na penal, o único CNPJ que é responsabilizado é quando o crime é ambiental. Só. Né? É a única autorização da nossa Constituição. Bom. E aí, o que acontece? Naquela coisa deles não fazerem nada, os representantes legais da empresa, como essa empresa não é nem brasileira, é uma empresa americana, é que foram responsabilizados. Veja o tamanho do problema. E aí, olha a confusão, né? Porque, assim, de novo, é uma criança em extrema vulnerabilidade, se mutilando para outras tantas assistirem, como se fosse um coliseu, gente. É um coliseu digital, um coliseu dos horrores. Se a gente está achando que isso aqui tudo é triste, vocês não sabem o que é o universo das panelas. É o universo do horror, parece um trem fantasma. E nada foi feito. Então, como que nós não vamos responsabilizar as plataformas? Porque eles estão lucrando em cima da tragédia, da dor, sabe? É um desespero. As nossas crianças estão se tornando seres completamente dessensibilizados. É o que eu digo. Essas crianças, esses adolescentes serão os adultos de amanhã. E eles estarão ocupando os nossos lugares e nós seremos os idosos sendo cuidados por adultos extremamente dessensibilizados, sem um pingo de empatia. O futuro é horroroso, independente se você tem filho ou não tem filho. A gente precisa preservar as nossas crianças. Elas têm o direito de conviver e viver num ambiente digital seguro. Ninguém está pedindo nada demais, é pedindo segurança. Mas essas empresas, claro, fazem lobby. A gente estava falando da política, que às vezes quer criar uma lei para resolver um problema quando a lei já existe, enfim, por uma questão midiática. E a gente tem uma polarização em relação a essa conversa, porque se mistura isso, que é coibir crime contra criança, todo esse tipo de coisa que vocês trouxeram, com liberdade de expressão. Então, liberdade... Você que... Uma coisa é o seguinte... Um grande vespeiro que eu quis trazer agora é 10 minutos pra gente falar, entendeu? Ninguém quer proibir a liberdade de expressão, porque isso é censura, entendeu? Nenhum de nós aqui somos adultos. Agora, nós estamos falando de crimes gravíssimos, aonde essas empresas, infelizmente, que é a história desse algoritmo. O algoritmo, ele não é um humano, ele não tem ética. Ele vê o quê? Ele foi programado ali... O que me dá lucro? Isso? Então tá, mas é criança sendo explorada, mas está me dando muito lucro, eles estão ganhando muito. Por isso que as plataformas não têm interesse nessa
regulamentação delas, nessa responsabilização delas. Você imagina, você vai perder esse pote de ouro? Gente, criança dá muito dinheiro. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo e assim, a coisa que mais dá dinheiro para uma plataforma de comunicação se chama criança. São as crianças. É o conteúdo que envolve criança. É sobre isso. E quando a gente fala em liberdade de expressão, é importante a gente saber que é limitado, esse direito é limitado. É muito importante a liberdade de expressão, mas ele não é absoluto. Eu não posso falar tudo que eu quero, tudo que me vem à cabeça. Se me vem à cabeça algo racista e eu externo isso, estarei cometendo um crime. Se eu não posso divulgar uma imagem de pedofilia, porque isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Porque ultrapassa a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é limitada por diversas questões. Por exemplo, discurso de ódio, tentativa de expor crianças a risco, pedofilia, racismo, homofobia, o próprio machismo. Então, tudo isso são limitadores da liberdade de expressão que podem ser penais, em alguns casos, ou até cíveis, que vão gerar direito à indenização. E se me permite só não existe, para as pessoas entenderem, não existe direito absoluto. Nada é absoluto. Nem o seu direito à vida é absoluto. Se o maior dos nossos direitos, que é a vida, não é absoluto, em determinadas hipóteses, ele vai perecer perante outro direito à vida, como legítima defesa, uma pena de morte. A gente tem pena de morte no Brasil, as pessoas falam, não tem pena de morte no Brasil. Não tem, está prevista na nossa Constituição. Acho que nunca vai ser aplicada, né? Deserção em caso de guerra, né? É uma questão ali. São 34 dispositivos que tem no Código Penal Militar lá que trata da pena capital. Mas, aliás, a gente vai ter um episódio lá do Penal Mais Legal que a gente vai falar disso daqui 2 semanas sobre a pena de morte, última hipótese de comutação da nossa pena de morte no Brasil, que é uma história bem interessante. Um dia a gente traz ela pra cá. Mas não existe direito absoluto. Aprenda isso. Nada é absoluto, não vai ser seu direito de expressão absoluto. Não existe nenhum direito absoluto. E aqui também muita gente falando da questão, a Tatiana Ramos Dias acabou de postar, parem de expor seus filhos na internet. Perfeito. Queria que vocês também recomendassem, como advogados que são, sabendo do pior que pode acontecer. Eu recomendo uma coisa para os pais, para todos. Você tem que saber exatamente o que seu filho está vendo no seu telefone celular, no iPad, no computador que foi dado para você, pelo colégio, não importa. É dever do pai acompanhar os seus filhos no mundo virtual. Muitas vezes os perigos não estão mais na rua. Eles estão dentro de casa, na frente da tela de um computador. Então é seu dever, pela lei, é um dever você acompanhar o que seus filhos estão fazendo ali e você coibir determinados comportamentos. E tomar cuidado sempre com a exposição demais do seu filho, etc. Porque a gente está num mundo muito, muito perigoso. Agora, vocês estavam falando de regulamentação específica, né? A gente tem uma aqui no estado, que é a história do celular não poder mais ir para a escola, por exemplo. Foi uma limitação que até acho que as crianças agora já adoraram, sinceramente. Porque na minha casa, eu tenho usuários da tecnologia, eles chiaram um pouquinho, mas é um não assunto atualmente. Tipo, nunca mais foi levantado esse assunto, não uso meu celular na escola. E foi algo que eu acho que deu muito certo. Sobre ingressar em redes sociais. Tem uma idade lá de 13 anos que os próprios pais rompem com a idade e fazem um perfil lá de criança pequena. E aberto, às vezes, na intenção de criar um influenciador mirim. Isso acontece bastante. Seria interessante ter uma regulamentação parecida, por exemplo, com a da Austrália, que eu acho que é depois dos 16 anos, alguma coisa que dissesse, não, rede social aqui, não. Ou é uma besteira, porque todo mundo entra com 0 anos, bota lá a pessoa, e as leis que já tem já não são cumpridas. Porque se era com 13, tem gente menor lá de 13. Mas você teria mecanismos de verificação. Tem uma juíza do Rio de Janeiro, né, que é a juíza Vanessa Cavalieri, ela faz um trabalho muito interessante, ela é juíza da Vara da Infância e da Juventude, e o que ela falou, Carla, é muito simples a gente conseguir essa verificação etária. Ela, inclusive, esteve aí num congresso na Europa, há poucos meses atrás, me mandou um monte de material, e o que eles propõem? Hoje a gente já tem o GovBR.
Você Sim. pode fazer ali a verificação pelo GovBR. Então, assim, em vez de simples. logar com o Facebook, que muita gente loga em contas com o Facebook, poderia ser logar com o GovBR. É o jeito que você loga aqui. E você pode ter, você quer ter 200 contas? Você pode, porque eu tenho minha conta pessoal, minha conta Do da minha- trabalho. do trabalho, sei lá, minha conta de hobby. Você vai se logar nessas contas todas com seu GovBR. O que acontece? Quando você faz isso, número 1, vai acabar também bastante com essa impunidade das pessoas se ficarem atrás desses, A né? sensação, né? Não, e de você estar atrás de alguma anônimo. coisa ali, que ó, eu posso ir lá e ofender o Luciano, o André. Não, olha, tipo, vem cá, o que está acontecendo aqui? Essa pessoa, CPF a tá lá. plataforma vai passar, ó, quem tá ligado a esse CPFzinho aqui, bonitinho. É de uma, entendeu? E precisa ter ali uma comprovação de faixa etária. Com 16 anos, você já pode até votar. Ou seja, se você não tem um GovBR, você não consegue nem se logar. Então, a juíza trouxe isso. Ela fala, nós precisamos sim. E a gente tem que arrumar maneiras de dificultar. Vão ter pessoas que vão conseguir burlar? Lógico que tem, gente. As cabeças criminosas, elas estão aí para isso. Mas a gente já vai tirar um monte de criança desse universo. E a gente tem que ter em mente algumas coisas. Primeira coisa, a melhor forma de combater o crime é prevenção. Isso. Então, evitar o dano é prevenindo. Só que isso não é feito por meio da lei, é feito por meio do comportamento das pessoas. E a gente vai ter que mexer nessa questão. A gente vai ter que conscientizar a população do quanto isso é importante, do quanto isso é necessário. Não adianta a gente fazer uma lei, porque senão vai ser uma lei penal simbólica. Vai ser uma lei que vai lá assim, olha, o pai que permitiu o filho de menor de 16 ou de 14 anos utilizar as redes sociais vai ter uma pena imposta de 5 anos. Se você não tiver, principalmente conscientização, até mais do que fiscalização, isso vai ser letra morta. Como que a gente impediu, por exemplo, que as pessoas parassem de vender cigarro e bebida para menores de 18 anos? Quando eu era criança, o pai dava R$5 e falava assim, ó, vai lá, compra um cigarro, compra uma cerveja. Você ia, comprava e o vendedor sabia que você estava comprando pro seu pai, pro seu tio. Não, né? Ou não. Mas Sei lá. ele olhava quando você já era adolescente. possível, fazia Quando era parte. adolescente, Conhecia sabia. ali sua família, liberava. Quando ele era adolescente, sabia. Quando tinha lá os seus 6, 7 anos, que você tava lá do lado, ele, beleza, é pro tio. A partir do momento em que houve uma conscientização que você dá o dinheiro para a criança comprar o cigarro era uma forma de estimular ela a fumar, o pessoal falou, opa, não é certo eu pedir pro meu sobrinho, pro meu filho, comprar cigarro. Muito bem falado pela Carla, a questão do cinto de segurança. Quando, no começo, eu era criança, mas eu lembro que o pessoal falava, pô, usar cinto, coisa chata e tal. Foi uma guerra. Pra quê? Quando as pessoas foram conscientizadas da importância do cinto, pronto, parou. É impensável. Ninguém mais hoje eu coloco fumar em lugar fechado. Antes, Tem mil exemplos que a gente pode trazer, ninguém precisa pedir né? para você colocar o cinto. Hoje é impensável. A primeira coisa que você entendeu que aquilo é um mecanismo para a sua segurança. Então, ninguém tá... é porque o governo está querendo legislar em cima do seu carro. Não, isso é a prevenção da sua segurança, para que você fique seguro. De novo, aquilo não é um elemento que não foi colocado ali, que é um adereço. Aquilo é para você usar, para você ficar seguro. Então, assim, nós fomos conscientizados em relação a não fumar, né, em ambientes públicos, a usar o cinto de segurança. O que a gente precisa é criar toda uma consciência de que nossas crianças estão correndo risco. E é preciso que a gente se conscientize disso e fale, olha, meu filho não vai mexer no celular até ele ter 12 anos. Eu tenho uma amiga que ela falou, pô, a minha filha é a única que não tem celular. Ela falou, vou dar o celular para ela quando ela fizer 12 anos. E a filha tava desesperada para fazer 12 anos. Mas deixa eu só falar uma coisa do celular. Lembra do celular? A gente tava naquele evento da Frente Parlamentar de Combate à Violência Digital Infantil. E do meu lado tava a deputada Marina Elu, que foi quem propôs a lei, né? Que impediu os celulares... Nas escolas. Eu só recebo de vez minha mulher mandando um monte de mensagem pra mim, a Juliana, minha esposa, mandando um monte de mensagem aqui pra mim. Falou,
eu quero dar um beijo nessa mulher. Eu fiz ela que eu quero dar um abraço nela, só pra ela ter proibido esse celular dentro das escolas. Não, É porque quando a resolução é coletiva, é muito mais E aí, fácil. E é preventivo. A gente entrou numa reunião lá no colégio da minha filha, que foi o colégio que eu estudei, e eu entrei bem no momento onde tinha um intervalo das crianças, e tinha rede de vôlei no meio do pátio, tinha cesta de basquete. Como os maias e astecas, eles estavam brincando. Eu entrei naquilo lá e falei, peraí, na minha época eu tinha que ficar amassando umas bolinhas, cada dia um ia embora sem meia, porque tinha que virar a bola de futebol do dia, que depois ia ser apreendida Jogava com a lá. lata que se amassava. Era o que tinha. Aí eu fui falar com a coordenadora, né? Já tinha uma reunião lá. Ela falou pra mim, por causa do celular. Teve que ensinar as crianças a brincar de novo, Aí né? a gente voltou e deixou e entendeu que bom isso, gente. melhorou tanto a comunicação, porque você entrava num recreio e era silêncio, porque tava todo mundo falando pela porcaria do celular. As pessoas têm que entender que isso aqui não pode ser o objetivo. Isso aqui é uma ferramenta para te auxiliar em determinados momentos e só. E tomar cuidado, porque de vez em quando a gente vê, né? O pai e a mãe estão no restaurante, em algum lugar, e daí o filho começa a fazer alguma coisa, o celular. Toma, aqui, Tó ó. o celular, tó o iPad, tó o tablet.